Priscila e Renata. Tá todo mundo aí? Ótimo. Sim. Ótimo. Vocês têm toda a liberdade para começar a apresentação. E depois nós teremos o grupo 6, que é formado pelo Daniel, João Lucas, pelo Léo, Patrick e o Vinícius, né? Mas muito bom. Fique à vontade, então, Lorena e companhia. Apresentei-nos aí com a palavra do Senhor. Deus abençoe vocês. Amém. Bom dia a todos, né? Queria fazer, antes de começar, uma oração pelas meninas que vão apresentar, enquanto eu acho que é a Jéssica que vai colocar o PowerPoint, né? Então, oremos. Pai, muito obrigada por esse dia, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor é um Pai de amor, o Senhor nos guarda, o Senhor nos ama de uma maneira incondicional, Pai. Queremos te pedir, Senhor, que teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, Pai, que as meninas possam ser boca do Senhor, Deus, que elas possam diminuir para que o Senhor cresça, Pai, que a tua palavra entre nos nossos corações, Pai, e faça diferença, que a gente possa sair daqui hoje diferente do que entramos, Pai, com mais atitude e conhecendo mais do Senhor, Deus, que essa palavra possa fazer refletir, Pai, que o Senhor possa estar tocando os nossos corações, nos moldando, nos capacitando, nos lapidando, Pai, para que nós possamos ser servos cada dia mais parecidos com Jesus, e cada dia mais a gente possa falar da Tua palavra, Deus, com verdadeiro sentimento, Pai, e que pessoas possam enxergar mesmo a Tua face em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu tirar meu notebook, realmente não funcionou. Vocês estão me ouvindo? Legal, bom dia. Jéssica, pode passar. Nós somos do grupo 5, né? Meu nome é Renata. Nós ficamos com a passagem de Tiago, do versículo 7 até o versículo 12. E eu vou ler para vocês o trecho, né? A gente leu, né? Em várias versões. A discussão na aula foi super proveitosa. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é o quanto um pequeno trecho ele pode ser tão rico em conteúdo assim. Então, eu só queria compartilhar essa experiência, assim, desse aprendizado, dessa troca, desse aprofundamento na palavra, o quanto importante para mim, eu acredito que para as meninas tenha sido também, porque a gente viu várias pregações né, baseadas em apenas um versículo desse trecho, pregações de 1 hora, de 40 minutos, e como Deus é grandioso, né? O quão profundo é o conhecimento e a palavra dele. Então, acho que foi uma experiência que eu vou levar para a vida de sempre aprofundar mais, porque, de fato, um pequeno trecho, ele traz dentro dele, assim, um grande significado. E em Tiago 4, do 7 a 10, na versão NVI, fala assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem suas mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Vou concentrar primeiro nesse trecho do 7 ao 10, a gente fez o estudo até o 12. Pode ir avançar um pouquinho, Jéssica. E aí, o que a gente, de imediato, já chama a atenção da gente em relação à passagem de Tiago? O tempo verbal. Isso é uma coisa que a gente discutiu e a Lorena mencionou isso, me marcou muito sobre essa questão do faça, né? Em todo tempo, ele tem uma ordem imperativa. Os verbos que são colocados ali, a ação verbal, indica uma questão de uma ação presente, né? Não fala nem sobre um passado, nem sobre um futuro, é sobre o agora, é sobre faça, sobre tem atitude. Então, ele fala para a gente submeter, para a gente resistir, para a gente aproximar, para a gente limpar, para a gente purificar, para a gente se entristecer e se lamentar e chorar em função do pecado, para a gente se humilhar. Então, esse trecho, ele traz várias ações e totalmente voltado para o que a gente realmente tem aprendido, né? Ele nos cobra atitudes que precisam ser exercitadas, atitudes que precisam ser feitas para que a gente tenha um relacionamento mais próximo do Senhor, para que a gente tenha mais intimidade com o Senhor, e é uma advertência que Tiago vem fazendo com a gente. Se a gente quer se aproximar de Deus, a gente precisa se submeter a Ele para a gente resistir ao diabo. E aí ele vem um ciclo de ações aí que a gente vai explicar mais para frente, que fala justamente sobre isso, né? De ações e de coisas que nós precisamos fazer para ter essa comunhão com Deus. E aí, a gente pegou 3 versões diferentes, e um dos pontos que chamou a atenção para a gente é o fato de resistir ao diabo. Porque na NVI fala sobre resistir ao diabo,
Na Almeida também fala sobre resistir, só que a nova tradução da linguagem de hoje fala de enfrentar. Então, todas as versões, né, que nós lemos sobre esse trecho fala de uma ação, nos exige uma ação a ser feita, de algo que nós precisamos fazer ali para poder resistir ao diabo, né? Ele tem pedindo primeiro para a gente submeter a Deus, e o Luciano Subirá, ele fala muito sobre autoridade e submissão. Eu acho que é bem o que esse trecho vem trazendo, sobre a gente estar debaixo da autoridade de Deus, da gente submeter a Deus, e quando a gente estiver debaixo de submissão, a gente vai conseguir colocar o inimigo, por exemplo, para se submeter a nós, porque nós estamos debaixo da autoridade de Deus. E a gente só pode expressar autoridade, só expressa autoridade quem está debaixo de autoridade. Não tem como a gente expressar autoridade ou querer cobrar autoridade de alguém ou de algo, né? Sendo que nós não estamos submetidos à autoridade do maior, que é o nosso Deus. E aí fala muito também sobre a questão de resistir e de enfrentar, que é uma atitude que a gente não fica condicionado apenas à aceitação. Eu não preciso simplesmente aceitar a posição do diabo, não, eu preciso fazer algo e buscar a Deus. E na medida que nós nos submetemos a Deus, nós conseguimos resistir ao nosso inimigo. Não só o inimigo, como as tribulações, as dificuldades, as coisas que o diabo vem nos oferecendo, vem nos fazendo. Então, a partir do momento que a gente estiver debaixo da submissão de Deus, a gente vai conseguir resistir ao diabo, né? Pode passar, Jéssica. E um outro ponto também bem interessante é a questão da humilhação. Assim como a submissão, e aí algumas pregações falam muito sobre essa questão da humilhação, sobre a questão da gente estar submetido a Deus. E ele fala assim, né, numa sequência, e ele começa com 10 ordens imperativas sobre o que nós precisamos fazer para viver debaixo da autoridade de Deus e exercer essa autoridade. E esse ciclo que se começa na humilhação e ele termina na humilhação, em que a gente está submisso, está debaixo da autoridade de Deus. Augusto Nicodemos, ele fundamenta a pregação dele em arrependimento e perdão. Ele fala traz essa humilhação dentro de nós, né? Que é cobiça, os prazeres. Ele fala muito sobre o mundanismo, que são coisas que às vezes está forte em nós por causa do nosso pecado, só que a graça de Deus é maior. E Deus não dá essa graça a todos, ele dá essa graça aos humildes, aqueles que se submetem a essa graça, aqueles que têm a humildade para poder aceitar essa graça de Deus, e aí com ela a gente consegue vencer as paixões, submeter e se humilhar diante de Deus. E Jonas Madureira, que foi uma outra pregação também falando sobre a mesma passagem, ele reforça a submissão, que é a melhor forma da gente lidar com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, com o nosso eu. A partir do momento que a gente se submete a Deus, a gente enfraquece os nossos desejos, e a gente está mais centrado ali realmente no que ele quer e no que ele espera de nós. A gente precisa ser intencional com Deus. Não adianta a gente falar assim, eu vou adorar a Deus. Se a gente não tiver uma atitude, se a gente não tiver um propósito, se a gente não tomar uma ação, a gente não consegue buscá-lo. A gente precisa ser intencional, ter essa racionalidade de eu preciso buscá-lo, eu preciso me submeter, eu preciso me humilhar. E a partir do momento que eu faço a minha parte, ele vai honrar e vai conduzir todas as outras coisas. Então a gente precisa buscá-lo. E quando ele fala sobre a questão de se humilhar, de chorar, de lamentar, ele fala em relação ao pecado, porque a gente precisa sentir a dor do pecado, a gente precisa se entristecer por causa do pecado, para ter vida no nosso coração, né? A partir do momento que a gente está vivenciando ali um pecado, ou vivenciando algo que a gente não sente mais incômodo, sinal que aquilo ali já ficou normal pra gente. Então, o pecado, ele precisa nos incomodar. A gente precisa pecar e sentir essa dor. Por isso que lá em cima, quando ele vai com as ordens imperativas sobre a gente buscar, sobre a gente arrepender, sobre a gente se humilhar, e aí a gente ficou questionando muito, né? Por que a gente tem que lamentar e que a gente tem que chorar? E aí cai a ficha, peraí, não é em relação à vida, né? É em relação ao pecado. A gente precisa lamentar e chorar diante do que o pecado faz nas nossas vidas, diante do que o pecado é, e a gente precisa ter esse senso de arrependimento e humilhação diante de Deus. E a gente pegou aí 2 versículos relacionados ao que a gente estava lendo, né? Que é o versículo de Gálatas, versículo 5, do 16 ao 17, que fala: por isso vivam pelo Espírito, de modo algum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é o contrário ao Espírito, e o Espírito que é o contrário à carne. Eles estarão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Por isso que nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Quando a gente se humilha diante de Deus, e a gente se submete à vontade dele, a gente faz o que ele deseja, a gente age pelo espiritual, não pelo carnal, porque a gente precisa ter essa atitude. O nosso corpo é uma luta constante. E em Provérbios também fala que o orgulho do homem humilha, mas o de um espírito humilde obtém honra. Então, acho que nesse início, assim, né, desse versículo 7 a 10, eu acho que um dos pontos que mais chamam a atenção é essa questão da humildade, essa questão da submissão a Deus,
essa questão de buscá-lo e as ações imperativas sobre atitudes que nós precisamos ter e coisas que precisamos fazer diante do Senhor. Oi, gente, tudo bom? Antes de entrar nessa parte de baixo, né, de Tiago 4, do 11, eu vou fazer um comentário só sobre a submissão e a humilhação também, que eu acho muito pertinente, porque a raiz da palavra submissão, ela vem de se colocar abaixo de uma visão, né? Quando a gente pensa até na submissão dentro do casamento, significa a mulher se colocando debaixo da visão do marido, né? Assim, em termos muito simplórios. Quando a gente fala sobre humilhação, a gente fala de se colocar abaixo de uma autoridade, né? Então, ele fala assim, vocês precisam se colocar debaixo da minha visão, debaixo do meu querer, e depois vocês precisam se colocar debaixo do meu poder, debaixo da minha autoridade, né? Então, é muito legal a gente realmente pensar, e a gente vai falar sobre um ciclo muito legal, como que isso está muito conectado com todas as coisas que Tiago fala no meio do caminho, né? E Tiago 4, do 11 ao 12, vai falar assim, vamos lá. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Tiago vai começar a falar sobre o julgamento entre os irmãos, né? Pode passar, querida. Ele vai começar a falar sobre o julgamento e na nossa reunião a gente conseguiu estender bastante esse assunto também, porque ele é muito pertinente, né, à nossa vida. Primeiro porque a gente tem o costume, né, o péssimo costume de fazer isso, né, não de falar mal um dos outros, mas às vezes exercer um juízo de valor que não cabe a nós fazer, né, exercer um julgamento a partir de uma ideia que nós temos, e muitas vezes atinge o nosso irmão dentro da igreja, ou às vezes a nossa família, as pessoas com as quais nós trabalhamos. E Tiago, ele é muito firme quando ele vai contra esse costume, né? E fala, interessante, né? Que falar contra os nossos irmãos é menosprezar a lei do amor, né? Ele nos colocou em uma posição ele nos coloca em uma posição de autoridade que nós não temos. Então, eu acho muito legal a gente pensar sobre por que nós fazemos isso e por que nós não devemos fazer, né? Quando ele fala que a gente exerce esse julgamento, a gente tem que entender que a palavra julgamento, ela vem no sentido de eu vou dar um decreto sobre alguma coisa, né? Tipo, eu vou julgar e logo eu vou exercer uma sentença sobre aquela situação, sobre aquela pessoa. E Tiago fala que apenas Deus pode fazer isso, né? Apenas ele pode julgar, porque apenas ele tem o poder de decretar vida ou morte, né? Salvação ou não. Então, nós, meros mortais, não temos a capacidade nem a autoridade de fazer isso contra os nossos irmãos, de exercer um julgamento, porque nós não podemos dar nenhum decreto sobre a vida deles. Nós não podemos dar uma decisão final sobre nada na vida deles, porque somos todos iguais, né? Somos todos do pó ao pó voltaremos. Então, não existe essa diferença e que a gente, às vezes, se entende nessa posição, né? De falar assim, nossa, vou falar isso sobre fulano, porque fulano é assim, fulano é assado. E não cabe a nós esse papel. Pode passar. E os versículos relacionados estão em Mateus 22, 37 a 39, que fala assim, respondeu Jesus, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este, ame o seu próximo como a ti mesmo. Né? Quando a gente realmente está falando mal dos nossos irmãos, nós estamos menosprezando, né, a lei do amor, a lei de amar o próximo como a si mesmo, a lei de entender quem ele é, enfim. Em Mateus 7, do 1 ao 3, fala assim, julgar os outros, né? Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não dá conta da viga que está no seu próprio olho. Sempre existe esse paralelo, né? A gente
Tem até um ditado bem feinho, né, que fala de sentar no próprio rabo para falar do rabo dos outros. E é bem assim, a gente ignora as nossas mazelas, os nossos defeitos, e dá ênfase no defeito de uma outra pessoa. E a gente precisa parar com isso, porque é uma coisa que vai fomentando, né? Você começa a falar e aí ele cria uma proporção muito grande. A gente falou disso no ambiente de trabalho, né? Você senta para tomar um café, senta para almoçar e tem aquela roda de gente. E aí começa, mas fulano fez isso, não, 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 não. E aí, às vezes, começa aquele burburinho, né? De começar a falar mal, de começar a criticar, de começar a julgar, de começar a exercer um papel que ninguém ali tem poder e capacidade para fazer. E aquilo vai fomentando, sabe? Vai crescendo numa proporção, assim, constrangedora. E nós, como cristãos, que entendemos a palavra, que sabemos o que Cristo fez por nós e que nós entendemos realmente que esse não é o nosso papel, a gente precisa se afastar desse tipo de coisa e precisa se policiar também, né? Igual que eu falei com as meninas, não significa que eu não possa ter uma opinião sobre alguns assuntos, não significa que eu não possa achar alguma coisa, mas eu não tenho direito de impor a minha opinião como verdade absoluta. Não tenho esse direito de determinar que aquilo é ou não é, né? Então, nós temos que ter esse cuidado. Esses versículos, a gente estava pensando, e eu fui anotando, né, assim, os nomes e tudo mais, e uma hora eu comentei até comentei com as meninas, né? Falei que cria um ciclo, né? São palavras imperativas, né? São palavras de ordem, e elas fazem várias coisas, né? Começa com a submissão, ou seja, começa com se colocar debaixo da visão de Deus, se colocar debaixo da vontade de Deus, se colocar ali diante dele inteiramente, e a gente vai para um processo de santificação, né? Que é quando você, tem até mais fácil anotar as palavras aqui, quando você resiste, quando você se aproxima, quando você se limpa, se purifica, se entristece pelo seu pecado, você chora por ele, você troca as suas vestes, então você se humilha diante de Deus, você reconhece o poder de Deus, você reconhece quem ele é, e aí você volta, nossa, eu reconheci quem Deus é, eu volto a me colocar debaixo da visão dele, me colocar debaixo da vontade dele, e eu volto a praticar todo o ciclo de cada dia mais, me despir do meu velho homem, cada dia mais abandonar as minhas práticas antigas, cada dia mais abrir mão mesmo do egocentrismo, dos meus pecados de estimação, e vou abandonando aquilo. Esse é um processo da santificação, né? E não julgar os nossos irmãos entra na santificação, né? É um dos processos até bem delicados. Você, sabe, você precisa praticar isso, você precisa conscientemente abrir mão das coisas para que você tenha essa mente divina, né? Como está explicado aí. Para que você consiga viver esse processo completo, sabe, de santificação, esse processo de submissão a Deus, esse processo de reconhecer quem Ele é e abandonar quem eu sou e voltar para Ele. Enfim, a gente começa a fazer essa troca do velho homem para o novo homem, né? Então, a gente achou muito legal, porque ninguém tinha pensado nisso antes desse estudo, então foi muito proveitoso para a gente, né? E eu espero que seja proveitoso para vocês também, que estão nos assistindo. Tem mais algum slide, Jéssica? Eu acho que não. Tem sim. 1 Pedro 5, do 8 ao 9. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. E aí é uma palavra de consolo, né? Quando a gente pensa que tá difícil, quando a gente pensa que é muito complicado a gente abrir mão das nossas próprias vontades, dos nossos próprios quereres, a gente precisa entender que ninguém tá sozinho nessa, sabe? Que todos nós que entendemos o nosso chamado como cristãos, que entendemos o papel de Jesus por nós e que aceitamos isso de coração, nós todos estamos em uma luta contra o pecado. Não uma luta no sentido de estou com medo de perder, mas uma luta contra a nossa carne, sabe? Nossa luta contra os nossos pecados diários. Nós estamos, cada um, passando por uma fase que ninguém sabe qual que é. Então, assim, cada um tem uma parte que pega mais, né? E estamos todos lutando contra isso, porque nós todos queremos nos apresentar santos e irrepreensíveis diante de Deus através de Jesus.
E com o poder do Espírito Santo nós conseguimos fazer isso. Esse processo de santificação não é algo da nossa força, né? Nunca será, é impossível que seja. Mas o Espírito Santo, ele caminha conosco em todos os momentos para que a gente tenha essa capacidade, né? Para que a gente tenha o poder que não vem de nós para vencer aquilo que também vem de fora e é de nós. É isso. Só fazendo um comentário, volta aí, por favor, naquele versículo de 1 Pedro. Eu acho que é mais fácil. A gente escolheu esse versículo porque a gente acha que ele sintetiza bem todos os 6 versículos, né, de Tiago. Porque ele fala sobre isso de estar alerta, né? Alerta às investidas dele, ficar atento, a gente resistir, permanecer na fé, e essa parte de sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, entra também na parte do julgar, né? Para a gente lembrar que, assim, o nosso irmão também passa por essas lutas, então não cabe a nós fazer esse papel, igual a Dani falou, né, de juiz. Né, lembrar que ele também tem as suas dificuldades, os seus pecados, as suas lutas, e a gente exercer o amor, exercer essa compaixão para com ele, né? E aí, é só esse comentário mesmo extra que eu queria botar, que a gente escolheu e achou muito pertinente e fez essa associação, né? Como que 1 Pedro está representando bastante o Tiago 4, de 7 a 12. Sensacional! Nossa, meninas, parabéns, falaram aí maravilhosamente, todas vocês, né? Mais a Jéssica e a Priscila que não falaram, mas a gente sabe que contribuíram da mesma forma, né? Obrigado aí, Renata, Lorena, Dani e a Jéssica e a Priscila. Está aberta a palavra para quem qualquer um quiser complementar aí, por favor. Bom dia, gente. Fiz 2 anotações aqui. Primeiro, quando a gente fala em se humilhar, né? Humilhar, orar, chorar pelos nossos pecados. Só que eu penso que tem que ser mais abrangente. A gente vive numa nação adúltera, numa nação promíscua, violenta, sabe? E a gente tem que fazer como Neemias. A gente também tem que chorar quando durante o carnaval, a gente tem que chorar antes do carnaval, pedir perdão a Deus, e quando durante o carnaval a gente vê, né, a zombaria contra o corpo, que é o templo do Espírito Santo, a zombaria com o nosso Deus, né, a falta de respeito. E aí a gente tem que estar atento à política, né, não só do nosso país, mas aí a gente vem para o nosso estado e pedir perdão pela corrupção que eles cometem, seja nossos governadores, nossos prefeitos, a gente também tem que sentir isso também. Eu penso, não sei, tu pode me ajudar aí, se está errado o pensamento, porque eu penso que fica muito só os meus pecados. Não dá, eu penso que não dá, porque o Pai é nosso, né? Então eu penso que eu também sou culpada se o presidente fala besteira, então eu peço perdão a Deus por ele, eu peço perdão a Deus pelo aquele pedófilo, mas eu quero também justiça, sabe? Eu oro e falo, Senhor, os meus filhos estão bem, graças a Deus, mas quais são aquelas crianças que foram abandonadas ou que estão dentro de casa sofrendo ali a violência sexual e tal? Liberta essas crianças, liberta, me perdoa por essa pessoa tão doente e tal. Então, assim, eu penso que o humilhar não é só pelos nossos pecados, eu penso que eu tenho que orar para essa nação aqui, gente, eu vivo aqui. Eu não quero sair daqui para outro país, não. Eu quero ter uma prosperidade aqui, eu quero viver bem aqui, quero que meus irmãos aqui também sejam bem. E quanto a gente estava falando sobre julgamento, né? Aí eu fiquei aqui pensando, eu fui uma adolescente muito levadinha na igreja, sabe? De vez em quando, antigamente, a gente era disciplinado, então não podia mais participar daquele grupo, você tinha que ficar no banco. Ainda bem que eu não era da equipe de louvor, que eu não cantava, porque senão todo mundo sabia que eu ia ser disciplinada, estava no disciplina. Mas eu penso assim, a maledicência, né, é a fofoca. É quando você sabe que alguém está errando, teu irmão está errado, está em pecado, e aí você começa a comentar com outros, e aí você começa a julgar. Agora,
Eu não posso ver que o outro está errado, que o outro está pecando e me omitir, não. Eu tenho que fazer o que a Bíblia manda, né? Eu tenho que chegar até ele e falar, olha, eu estou reparando isso, vamos orar, você vencer, né? Vamos orar juntos e tal. Não deu certo, aí a gente vai com mais uma pessoa, não é 2 nem 3, você chega para outra pessoa superior, né? Conta o que está acontecendo e as 2 pessoas, vai nesse irmãozinho, vai lá, puxa a orelha, ora junto, tarana. Se não resolveu, aí, se não me engano, acho que tem que levar à igreja, não é isso? Tu me ajuda aí, porque eu nem sei, nem lembro qual está o endereço desse versículo que fala isso. Então, assim, eu penso assim, que o julgamento é quando eu estou com maledicência, recebendo informação que está me trazendo, e eu não vou fazer nada com essa informação, a não ser ou olhar para a pessoa torta, ou levar para outras pessoas, né? Aí isso daí é julgamento, é maledicência, é fofoca, sim. Agora, quando eu pego essa informação que eu sei, dou para o Senhor, vou na pessoa, converso, oro junto e tal, eu não estou fazendo fofoca nem julgando, estou ajudando ela a se melhorar, né? A não ficar no mesmo pecado, né? Na mesma situação ruim. Aí eu só fiz essas 2 anotações, Túlio, por favor, me corrija. Aline, eu quero só completar uma coisa que eu achei muito legal, assim, a sua colocação, né? Quando a gente estava estudando sobre esses versículos, e eu vi sobre o pecado, eu falei, tá falando para os pecadores. Por alguns instantes eu me excluí. E aí a gente discutindo, caía a ficha, falei, peraí, tá falando pra gente, não é para os pecadores, não é para nós, porque nós somos pecadores. E é legal que Deus, né, colocando através de você uma complementação, e assim, não é só pelos pecadores, Renata, é pelo pecado de uma forma geral. A gente tem que chorar e a gente tem que se entristecer, não pelos nossos pecados que a gente comete, mas pelo pecado do mundo. A gente está vendo o outro ali fazendo algo que está errado, a gente tem que chorar, lamentar e se entristecer, porque é algo que está gerando dor e sofrimento ali. E outra coisa que você falou sobre o julgamento, a gente até conversou muito sobre isso, eu sou uma pessoa muito falante, né? Tem muita essa mania, às vezes, de querer ver as coisas e querer falar e querer ajudar as pessoas. E Deus tem me polido muito a isso, né? Da gente ser tardio para falar, porque às vezes a gente quer muito, a gente confunde muito a nossa opinião ou aquilo que a gente aprende com o que realmente a palavra diz. E uma coisa que eu levei, pelo até o comentário da Dani, que ela falando sobre a questão de trabalho, né? A gente está ali conversando, aí a gente comenta de um, comenta de outro. Quando a gente assusta, a gente está ali naquele meio fazendo juízo de valor. Ah, não, mas a Aline está errada, ela fez uma colocação assim. Ah, não, mas a Lorena está certa, porque ela fez isso, isso não compete a nós. Então, até nesse ponto que você falou, quando a gente percebe a pessoa fazendo algo errado, e eu trouxe isso para mim, eu quero começar a exercitar isso mais, não é o que a Renata acha. Se alguém chegar a pedir a minha opinião antes de qualquer coisa, que a palavra diz que é isso, isso, isso. Porque não compete a mim falar você está errado ou você está certo. O que Deus diz que isso é errado, acabou. A palavra de Deus é que prevalece. A gente tira esse peso nosso de ser juiz na vida do outro, né? E é uma linha muito sensível entre a gente opinar e entre a gente julgar. E olha quão sério igual eu me senti super, super constrangida. Quando no versículo fala assim, mas quem é você para poder julgar o seu irmão? Eu falei, nossa. E quando às vezes a gente inocentemente, né, a gente quer fazer o bem, a gente quer ajudar o nosso irmão, a gente está com a melhor das intenções, mas a gente está ali cometendo algo que ao invés de ajudar a pessoa, a gente está se prejudicando, porque a gente está fazendo mal, a gente está julgando a pessoa, né? Em vez de ajudar ela, a gente está cometendo até um pecado nosso mesmo. Mas eu achei muito legal a sua colocação e trouxe para mim também esse outro ponto que você trouxe, né? Sobre a questão de se entristecer com o pecado, não só com nós, né? Os nossos pecados. Para fazer um comentário também, que eu achei muito legal. Eu acho que a partir do momento que a gente vai amadurecendo na fé, né, Aline, a gente começa a perceber que não só os nossos pecados importam, né? E aí a gente deixa de ter essa visão egoísta do, eu pedi perdão pelos meus pecados, então tá tudo bem. E a partir do momento que a gente vai conhecendo mais a Jesus e vai sabendo mais quem ele é, e enfim, o amando mais, eu acredito que a gente começa a se entristecer pelo pecado em geral, e por todas as maldades, enfim, porque a gente entende o quanto isso ofende a Deus, né? O quanto isso insulta quem Ele é. Então, realmente, eu compartilho com você esse sentimento de que, às vezes, eu olho para as barbaridades que acontecem e eu faço, meu Deus, me perdoa. Deus, perdoa essa nação. Jesus, nossa, Senhor, não temos mais para onde ir, né? A gente não sei mais, tem para onde o ser humano ir na sua queda. E a questão que você comentou, eu acho muito legal, porque a gente precisa ter uma linha tênue, e às vezes, assim, com muita revelação do Espírito Santo,
Porque aquilo que a gente faz em amor, às vezes eu vejo um irmão dentro da igreja cometendo um ato errado, enfim, e aquilo é notório, né? Não é só uma especulação. A gente precisa de muito Espírito Santo, de muito amor, de muita sabedoria para chegar e falar assim, irmão, tá acontecendo isso mesmo? O que é? Né? E a gente faz isso com zelo, né? Porque a gente entende o privilégio que é estar aqui, a gente entende a seriedade. Então, com zelo, nós exortamos e falamos, né? Nossa, vamos orar, né, irmão? Não tá legal. Com muito, muito amor. E tudo aquilo que a gente não faz com esse sentimento de zelo, aí sim vira julgamento, vira, mas você faz aquilo outro. Então, tá certo, a gente vê uma conduta errada e, enfim, eu já participei de alguns momentos assim. É nossa missão, sim, orar a Deus para que aquilo venha à luz, para que a verdade seja revelada, para que o nome de Deus não seja envergonhado. E com muito amor, e com muito carinho, e com muito zelo, a gente precisa exortar o nosso irmão, primeiro para não matá-lo, né, para não sufocá-lo, para não criar uma ferida nele, igual, enfim, eu tenho várias feridas de pessoas que, enfim, fizeram coisas que às vezes não precisava. Então a gente precisa desse revestimento mesmo, né, de sabedoria para aplicar essa exortação. E tudo aquilo que a gente faz com amor para Cristo é zelo. E a gente não fazendo com amor e nem para Cristo, eu duvido que haja realmente uma intenção puramente boa, puramente positiva naquilo. Então, duas faces da mesma moeda e a gente precisa ter muito cuidado com tudo, não sendo omissos, né, em relação às condutas e à palavra de Deus. Nossa, excelente. Eu queria falar algo assim bem rapidamente. Todos me ouvem? Nossa, eu estou assim extasiado com tudo que foi dito por vocês. Vocês foram maravilhosamente maravilhosos. Foi um conhecimento assim extraordinário. Estou impressionado com o nível de temor, de submissão de vocês. Foi algo assim realmente que me impressionou tanto. E o nível de cognição de vocês, o nível cognitivo de vocês com relação à fé cristã é algo maravilhoso. E eu sempre olho essa perspectiva porque eu estudo a fé cristã numa perspectiva da neurociência comportamental. É o objeto de estudo que eu tenho, na verdade, eu acho isso o máximo. E fazendo uma extensão com relação a isso, nós muitas das vezes não sabemos as consequências que é a gente fazer um julgamento do próximo dentro do funcionamento do nosso estado emocional. Quando nós julgamos o próximo, quando nós julgamos aquele comportamento do próximo de acordo com o nosso sistema de crenças e valores, nós proporcionamos dentro de nós, dentro do nosso sistema cognitivo, na verdade, nós proporcionamos sinapses dentro do nosso sistema cognitivo que vão comprometer sobremaneira a nossa qualidade de vida emocional. Isso é extremamente grave e por esse motivo Jesus nos advertiu tanto. Jesus lá em Mateus 7 fala, olha, não julgueis para que vocês não sejam julgados e com a mesma e ele fala pior ainda, ele fala, olha, em seguida ele fala, olha, com a mesma severidade que você julgar o próximo, você vai ser julgado. Ele dá uma advertência muito séria com relação ao julgamento. E esse é um ponto muito importante. É um ponto, inclusive, eu escrevi um livro há pouco tempo, logo ele será publicado, e eu tenho um capítulo específico sobre isso. Nós não somos juízes do mundo. Eu sou advogado especialista em ciências penais, e é um desabafo isso que eu vou falar com vocês agora. A maioria das pessoas me questionam, peraí, você defende bandido? Você defende o estuprador? Você defende o assassino? Opa, peraí, você já condenou o cara? Você já condenou, porque nós que somos técnicos jurídicos, nós analisamos fatos. Nós não analisamos o caráter moral das pessoas. E a Bíblia, ela nos remete ao caráter moral, à essência do que nós somos. E quando você julga a essência daquilo que a pessoa é, você está se inserindo dentro de um contexto de ser julgado da mesma forma. Isso é extremamente grave, é muito perigoso, e a maioria das vezes, esses questionamentos que
que são direcionados a mim são de pessoas dentro da igreja. Eu já acostumei, na verdade, assim, não causam nenhum efeito em mim mais, mas isso é muito sério. Dentro da igreja, as pessoas fazem esse julgamento de uma forma tão incisiva. Aí eu fico pensando em alguns momentos, poxa, mas muitas das vezes a gente ora pelo traficante, a gente ora pelo ladrão para que ele se converta na verdade, mas a gente está falando que ele deve morrer, que ele deve morrer na masmorra, que deve metralhar ele. É assim mesmo que funciona? Espera aí, eu busco salvação para mim, para o próximo, eu desejo o mal. Isso no aspecto moral, claro. Então, isso é muito sério. E esse julgamento, na verdade, tanto da perspectiva espiritual quanto da perspectiva emocional, neurocientífica, ele vai trazer sérias consequências para a gente. É muito nítido, assim, quando você vê uma pessoa que ela tem essa carga muito forte de julgamento das pessoas, é uma pessoa emocionalmente muito fragilizada. É uma pessoa emocionalmente muito fragilizada, ela apresenta uma fragilidade emocional, assim, significativa. E muitas das vezes esse julgamento com relação ao próximo é reflexo de ela ter sido julgada muitas vezes e não ter conseguido ressignificar isso. Então, essa advertência realmente é algo assim, que precisa estar assim, muito nítido, muito claro dentro de nós, principalmente nós que somos cristãos, na verdade. Porque existe um tribunal dentro de nós, nós julgamos tudo e todos o tempo inteiro, mas a gente ter esse filtro do cisco do nosso olho, da trave do nosso olho, ser muito maior do que o cisco que está no olho do outro, para todos os nossos julgamentos. Isso é tão importante. Eu não poderia deixar de fazer esse comentário. Realmente é um assunto assim que eu amo demais, esse assunto. É um assunto assim que está em voga comigo todos os dias da minha vida. E assim, mais uma vez, o grupo está de parabéns pela excelência em tudo que abordou. Essa turma me realiza, viu? Porque eu não precisava nem estar aqui, olha que legal. A aula flui assim. Não tem nada a corrigir, tá, Aline? A coisa vai mesmo, vocês estão mandando muito bem. Mas é claro que eu, com meu temperamento, meu jeito de ser, não me deixa ficar quietinho também, só deixar passar. Eu preciso fazer algumas contribuições também, sempre adicionais, tá? Para mim, eu vejo esse texto, e também conforme aquilo que vocês falaram, e conforme tudo aquilo que Deus tem dado, como um manual de batalha espiritual. Né? Paralelo a gente aqui, tem uma turma fazendo curso de batalha espiritual, tem mais 2 turmas de batalha espiritual, vão começar agora. Mas o que eu quero dizer é que a Bíblia, ela é linda, porque ela sozinha cura. Ela sozinha, você não precisa dar temas, a gente gosta de dar temas, aqui mesmo tem um tema, atitude e tal, mas não precisava, não. Sabe? É assim, a fórmula certa, estuda a Bíblia, meu cara. Não fica correndo atrás de modismo, não. Fecha parênteses. Por que eu estou falando que aqui é um manual de batalha espiritual? Porque olha que maluquice Tiago está falando. Submissão, submeta-se a Deus. Resista ou enfrente o diabo. E ele fugirá de vós. Cara, eu preciso falar uma coisa com vocês. Muita gente não consegue entender isso, mesmo dentro da igreja. Mas não existe uma descontinuidade entre a nossa vida atual e a vida eterna. Eu não consigo enxergar uma descontinuidade, como se acabou, morreu, e depois vai começar uma outra vida que não tem nada a ver com essa. Tem a ver, sim. Eu creio que nós estamos sendo preparados para algo muito grande, para algo muito forte. A Bíblia diz que nós vamos reinar na eternidade. O reino será do Senhor, mas nós reinaremos com ele. A Bíblia chega a dizer que nós julgaremos os anjos. Lá na carta aos Coríntios, nós julgaremos os anjos. Mas também aos Romanos, Paulo diz que nós reinamos em vida. Cara, mas como assim? Que confusão é essa? Essa batalha nossa de querer julgar os outros, de querer reinar, de querer governar agora, é uma desconexão, é um parafuso solto
em algo que vai ser feito na hora certa, do jeito certo. O nosso governo, o nosso julgamento, ele vai vir. O nosso juízo, a nossa capacidade de fazer isso. Mas agora não. Agora nós não vamos julgar ninguém. É como o Leandro falou ali, na posição de advogado, ele consegue entender isso muito bem. Se ele fosse juiz, ele estaria fazendo o julgamento. Mas como advogado, ele está fazendo a defesa da pessoa a quem ele representa. E Cristo é o nosso advogado. Nós somos os réus, né? E o promotor, o Ministério Público lá que está nos acusando, é Satanás. Só que nós não somos inocentes para dizer assim, não, Jesus, me defende aí, minhas mãos estão limpinhas. O texto é lava a mão, cara. Lava a mão, sua mão está suja. O advogado está dizendo para você, cara, eu vou te defender, eu vou te livrar dessa, mas você precisa lavar sua mão. Você é réu, humilhe-se. Não venha bater no peito e querer dizer assim, se achar que é o cara certo. Olha, é uma batalha no mundo espiritual, onde você precisa enfrentar o acusador. Você precisa ser forte e dizer, o meu advogado, ele já provou que eu não mereço ser condenado. Não porque eu seja bonzinho, mas porque a dívida foi paga. O meu próprio advogado, que é também o pagador da minha dívida, ele já pagou a minha dívida, eu não devo nada. Ó, tchau, eu estou te enfrentando, acusador. Gente, isso é batalha espiritual. Vocês estão entendendo? E não só por nós, como vocês disseram, pelo mundo inteiro. Aí vem um aspecto de reinar. E nós já começamos esse reino em vida, como disse Paulo aos Romanos, em vida. Isso aí você pode traduzir um pouco melhor, fazendo uma relação com Ezequiel 22. Lá ele fala assim, Deus fala, eu procurei e não achei ninguém para tapar o muro, para se colocar na brecha. Vou ler o texto, diz assim, Ezequiel 22, peraí, 22, eu acho que é 30. Procurei alguém que reconstruísse o muro que guarda a terra, que se pusesse na brecha, para que eu não a destruísse, mas eu não encontrei ninguém. O que é se colocar na brecha do muro que guarda a terra, para que a terra não seja destruída? É isso que vocês falaram. É a intercessão, é a oração pelos pecados dos outros, inclusive. O pedido de perdão, o pedido de misericórdia, porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se colocar na brecha, o muro vai ficar tampado e eu não vou destruir a terra. É isso que Deus está dizendo. E o que é, então, se colocar na brecha, gente? É interceder. Deus levantou em nós uma nação, um reino de sacerdotes. É sobre isso que Pedro está falando. Vocês pegaram um texto de Pedro, mas o texto de Pedro está falando é sobre isso. Quem somos nós? Um reino de sacerdotes. E o que é o sacerdote? É o cara que faz 3 coisas. O que o sacerdote faz? Primeiro, ele ministra ao Senhor. Segundo, ele intercede pelos outros. Cada crente, um intercessor. Cada casa, uma igreja. Cada crente, um intercessor. Então, primeiro, ministra ao Senhor. Segundo, intercede pelos outros. E terceiro, resolve problemas. Pode levar para ele o problema que ele vai dar um bom conselho, porque ele é cheio do Espírito Santo. Se ele é cheio do Espírito Santo, ele é cheio de sabedoria, de conhecimento, do temor do Senhor. É assim o sacerdote. É assim você. É assim que eu sou. Ou pelo menos é o que nós temos que ser. E é para isso que nós estamos nos preparando. Nós não somos prontos. Somos líderes, sacerdotes em treinamento. E aqui estamos nos capacitando para isso, né? Então, tudo isso aqui... Gente, eu estou repetindo muito do que foi falado no último encontro do A de impulso, né? A gente tem o A de impulso e tem o A dos filhinhos. O A de impulso, nossa, se você não fez, porque na sua célula tinha mais filhinho, faz ela, pega lá a lição, dá uma lida. O negócio
é top. Porque ali ele está mostrando isso para a gente, que tudo é levado conforme o amor. O amor de Deus por nós, o amor de nós por Deus, que se manifesta no nosso amor pelas pessoas e que nos constrange a levar para as pessoas a palavra de Deus. Mas não é só levar a palavra pregando para as pessoas, é também levar a palavra orando e intercedendo pelas pessoas. Isto é o colocar-se na brecha. Eu só me converti no dia que alguém orou por mim, eu tenho certeza disso. E a minha família só se converteu, eu já falei disso aqui, no dia que eu parei de falar de Jesus para eles e comecei a falar deles para Jesus. Então, isso é colocar-se na brecha e permitir que no mundo espiritual, essa batalha louca que está acontecendo, ela se dê da forma certa. Porque nós, que temos fé, nós entendemos isso. O que é a questão da submissão? O mundo não consegue entender. Mas até um centurião romano consegue entender. Jesus falou assim, gente, eu estou admirado porque eu ensinei isso para o povo de Israel, eles não entenderam. E o centurião romano entendeu que eu nem preciso ir na casa dele para manifestar a cura, porque ele sabe o poder da minha palavra. O que o centurião disse? Senhor, mestre, diga uma só palavra e meu servo será curado. Eu entendo isso porque eu também me submeto à autoridade, tenho autoridade sobre as pessoas. Quando eu digo para um vai, ele vai. Quando eu digo para o outro vem, ele vem. Eu entendo isso. E se o Senhor é o Senhor, como o nome diz, se o Senhor é a autoridade, basta uma palavra. Pode falar que eu sei que o demônio vai sair, que o anjo vai pular, que a doença vai embora, que as coisas vão acontecer. É batalha espiritual. E está ligado a quê? Submissão e autoridade. Submissão e autoridade. Um dos melhores livros que eu já li na minha vida se chama Submissão e Autoridade, do Atmani. Se você quiser, procure esse livro aí, que é bom demais. Ele mostra o poder que é liberado a partir da submissão. Isso que vocês falaram me deixou muito feliz, porque nós vivemos numa geração que não sabe lidar com a questão da submissão. Ela acha que quando você se submete, o outro vai te pisar e te humilhar ainda mais. É justamente o contrário. Quando você se submete, se você se submete à pessoa certa, obviamente nós estamos falando aqui da submissão à pessoa de Deus, ou de um homem de Deus, de uma autoridade de Deus colocada sobre a sua vida, se você está se submetendo, portanto, ao Espírito Santo, porque ao se submeter aos apóstolos, você está se submetendo ao Espírito Santo, é isso que a gente aprende em Atos. Ao se submeter à cabeça da casa, você está se submetendo ao Espírito Santo, é isso que a gente aprende nas Escrituras. Então, quando você se submete ao Espírito Santo, ele é doce, ele é amável, e quando você se humilha, ele vai te exaltar. É o que está aí logo nos versículos anteriores, que ficou para a semana que vem do outro grupo. Mas é uma batalha espiritual acontecendo o tempo todo, e é prática, porque ela é de atitude de oração. Oração não é uma falta de atitude. Não é que eu estou correndo do que eu tenho que fazer e eu vou chorar na cama, não. Eu vou clamar para o Rei do Universo, que tem o poder de receber e de resolver todas as coisas. Amém? Essa é a minha contribuiçãozinha aí. Quem está falando? Patrick. Vai lá, acho que até o meu grupo que vai apresentar, né, depois aí, mas eu queria fazer um comentário, se der, antes disso, tá bom? Porque eu até chorei aqui, o Espírito testificou muito ao meu espírito com tudo que foi dito, principalmente o que você falou aí no final, porque eu tenho 22 anos e eu vejo muito claramente, vai ser até algo que a gente vai tratar, nem vou entrar muito, que a gente vai tratar na nossa apresentação, mas eu vejo muito claramente como é que a nossa geração é uma geração que ela desde muito novo a gente é criado para ser o primeiro. Desde muito novo a gente é criado para se destacar, sabe? E para tipo assim, você vai ser o presidente de uma empresa, você vai ser o diretor de uma empresa, você vai ser médico, mas você tem que estudar, você tem que, né, correr atrás para você ser o chefe, né, o cirurgião-chefe do hospital, para ser o primeiro e tal.
E eu entendo que não há problema em ser o primeiro. Mas o problema é que a gente não é criado né? Em geral, a gente não é criado para ter uma mentalidade de submissão, velho, se submeta, sabe? Para você chegar lá em primeiro lugar, você tem que aprender a ser humilde, você tem que aprender a se submeter, sabe? E quando você estiver lá em primeiro lugar, tipo assim, se você não submeter a Deus, que é maior que você, tipo assim, cara, você não vai ser um bom líder, jamais. Se você não soubesse submeter, você jamais vai ser um bom líder. Se você não soubesse colocar em último, você jamais vai ter condição de estar em primeiro lugar, sabe? Você vai cair, né? O orgulho precede a queda. É isso? É isso. E aí o Espírito Santo testificou muito aqui agora. Queria agradecer a todos aí, né, né, pela apresentação aí, as meninas, por tudo que foi dito. Glória a Deus. Amém. Sensacional, Patrick. Pode emendar, então, já e Coisa. começar. Ah, desculpa. Vai, Bruna. Pode Aqui, falar. deixa eu te perguntar uma coisa. Esse livro é submissão e autoridade ou autoridade e submissão? Autoridade e submissão, perfeito. Ah, tá bom, obrigada. Patrick e Léo e Companhia Limitada, João, fiquem à vontade, já podem emendar, então, e começar a apresentação de vocês, tá bom? Beleza. Vim. Opa, tô aqui. E aí, gente, joia? Ele vai colocar o Joia. slide pra gente ir. Aí, depois da apresentação igual essa aí, fica até mais envergonhado de falar, né? Mas nós vamos lá. A gente pegou o trecho aqui, a gente foi escolhido para falar do trecho de Tiago 4, do versículo 13 até o 17 ali, que é mais sobre uma advertência aos presunçosos. Aí, antes de entrar no texto específico, eu gostaria de a gente ler o trecho juntos aqui e rapidamente passar por cada ponto, para a gente só ter um panorama geral aqui, antes de entrar no específico. Então, aqui na NVI fala assim, ó: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Qual é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco e depois de pouco tempo desaparece. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, aqui nesse versículo 13, Tiago ele vai bater muito na questão do egocentrismo, do olhar para o eu, daquela pessoa que traça planos distantes de Deus. E aí ele entra no versículo 14, que são as consequências disso, uma pessoa que não tem ali a sabedoria nela, que a vida dela passa muito rápido. E no versículo 15 já é um contraponto disso, que é a pessoa que se apoia em Deus e, consequentemente, ali obtém a sabedoria. O versículo 16 fala um pouco mais sobre as atitudes agora da pessoa que não se apoia em Deus. E o versículo 17 ele é um fechamento, ele não tem uma especificidade de ligação, de consequência, assim, com os outros versículos, mas foi um fechamento muito bacana ali que Tiago colocou. Então, agora entrando no 13 aqui, só reler ele de novo agora na versão King James, fala assim, ó: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. E quando a gente lê um texto desse assim, a gente já vê que Tiago vai apontar para uma questão de ego. Eita, as crianças vão, a tropa vai chegar aqui, grita. Fala baixo aí, gente. Tem muito menino aqui em casa. Os primos veio tudo da cara. Só voltando aqui, desculpa, gente. A gente já tem uma noção de que Tiago ele vai trabalhar um pouco essa questão da pessoa que faz um planejamento excessivo para si mesmo, que tem esses planos demais para si mesmo. Só que a gente, como cristão, a gente sabe que não tem problemas da gente fazer planos para o nosso futuro. Que não tem, assim, igual os mercadores daquela época, eles tinham que fazer planos. A gente, quando vai construir um negócio, a gente tem que fazer os nossos planos. Eu, por exemplo, comecei minha faculdade agora, tenho que fazer os meus planos. A gente tem que construir a nossa vida, a gente tem que guiar o nosso caminho aí
a uma direção de conseguir crescer. Só que o problema desses planos, quando a gente faz, é quando eles são desgarrados de Deus. E quando a gente simplesmente não consulta e vai. Você vê que, prestar atenção no versículo 13, Tiago escreve ele de uma forma como se ele fosse um diálogo, como se fosse um homem conversando com outro homem, uma mulher com outra mulher, ou duas pessoas ali dialogando. Olha só, hoje ou amanhã iremos para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Então ali você vê que está rolando um certo planejamento. E existe um problema de viver uma vida dissociada de Deus. E isso fica muito claro quando você analisa esse versículo, porque a gente tem que ter sonhos, a gente tem que ir atrás das nossas coisas, mas quando a gente se desgarra de Deus para fazer essas coisas, a gente começa a andar na nossa própria força, começa a andar na nossa própria perna. E é interessante, porque muitas vezes você pode parar para pensar, mas fulano não é crente, tem uma vida super próspera. Fulano não é crente, está dando tudo certo, muito, muito certo na vida dele. Beleza, fez os planos ali para a vida dele, deu tudo certo ali para a vida dele, mas era aqueles planos que Deus queria para a vida dele, sabe? Era ali que era para ele estar, era ali que era o caminho que ele deveria estar seguindo. E, consequentemente, no final, isso foi bom para a vida dele, ele foi uma pessoa avarenta, foi egocêntrico. Se não, onde que encaixou Jesus nisso, que é a nossa esperança, o nosso alvo, o nosso fim último? E quando a gente tem essa atitude, esse tipo de atitude de viver desgarrado de Deus, por mais que a gente possa ser cristão, a gente acaba vivendo um ateísmo prático, que é no falar e no dizer, assim, a gente acaba se dizendo seguidores de Cristo, mas com as nossas atitudes, a gente não vive uma vida cristã. A gente está ali desgarrado de Deus, igual o último grupo tratou muito bem aí, não existe aquela submissão a Deus. Puxando ali um pouquinho do que o último grupo falou. Então, fica aqui uma reflexão desse versículo. Como que eu enxergo as coisas, sabe? Eu foco demais no eu, quais são as minhas prioridades? A minha prioridade é ir para aquela cidade, e para aquela cidade eu ganhar dinheiro, ou ir para aquela cidade, e para aquela cidade amando de Deus, alinhado com Deus, e ali posso sim ganhar dinheiro, mas principalmente vou ganhar almas, vou fazer alguma diferença ali, sabe? E até mesmo na minha vida para com Deus, vou crescer ali espiritualmente, vou crescer ali em relação à minha vida com Deus. E o cristianismo é muito isso, né? Uma relação nós com Deus, vertical, e nós com os outros. A gente não pode esquecer que o cristianismo ele é um relacionamento. E no versículo 14, ele... Cleide, tô não. Então, pode quebrar aí. No versículo 14, ele acaba que vai ser uma consequência desse desgarrar do versículo 13. Antes de passar a palavra aqui, eu queria só ler um versículo aqui, que está lá em Lucas, uma parábola que Jesus leu. Tiago, ele trata muito, ele puxa muito, né, coisas que Jesus tratou, o Túlio muito falou disso aí, de Tiago puxando as coisas. Olha só, o versículo, capítulo 12, eu vou ler a partir do versículo 16, que é só a parábola, olha só. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então é muito disso, né? A gente, sim, temos que buscar as nossas riquezas aqui na Terra, precisamos construir a nossa vida, mas que a gente saiba que isso está longe de ser a nossa prioridade máxima, que a nossa prioridade máxima é obter riquezas para com Deus, porque Ele é ali o nosso fim último. E a gente colocou aí os versículos, a gente colocou alguns a mais no slide como referência aí, se vocês quiserem, depois, a fim de estudo, ir lá dar uma analisada, relacionado com o texto, são versículos bem bacanas. Então, galera, entrando um pouquinho aí, mais à frente, no capítulo 4, no versículo 14, né, diz lá que vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são
como a neblina. Na versão King James, trata de vapor, é algo que hoje existe, mas amanhã já não existe mais, né? E fala muito de uma efemeridade. Então, Tiago está tratando aqui da vida como algo efêmero, da vida como algo frágil, da vida como algo, né, a vida carnal, como algo frágil, como algo que hoje existe, mas amanhã pode não existir mais. E é assim mesmo, sabe? A gente não sabe, né, o dia da nossa morte, a gente não sabe se a gente vai viver, né, até os 100 anos ou se a gente vai viver até amanhã. Mas é importante a gente ter consciência disso e, a partir disso, né, sabendo disso, qual que é a nossa atitude? Aí fala muito de atitude. Qual que é a nossa atitude? Se eu tiver mais um dia de vida, qual que vai ser a minha atitude? E aí ele termina aqui, né? Que vocês são como neblina que parece por um pouco de tempo e depois se dissipa. E aí, esse texto, ele fala muito, né, esse versículo específico, ele fala muito ao meu coração em relação a como a pessoa que ela vive pelos seus próprios interesses, entrega os prazeres, né, tipo assim, imersa, né, nas ambições do mundo, que era essa pessoa, né, remete ao velho homem, remete àquele que não está em Cristo, aquele que não vive pelo Espírito, remete a mim antes de conhecer Jesus. E eu acho que, né, essa pessoa que ela vive nessa posição, ela não tem uma compreensão, e é isso que Tiago está nos alertando, do quanto a vida é efêmera, né, do quanto é vazio, né, ter uma preocupação extrema com o eu, o egocentrismo, o eu no centro, é vazio. O quanto é vazio de significado a gente viver uma vida de ansiedade, de insegurança. Porque, né, além da vida ser passageira e efêmera, é uma falta de entendimento de que Deus está no controle, sabe? Que mesmo que a gente viva até amanhã, esse um dia de vida vai estar sob o controle de Deus. E aí não faz sentido, né, viver ansioso e inseguro se Deus está no controle, né? Ele está cuidando de tudo. E aí, passando, eu queria trazer alguns textos, né? Lá em Provérbios 27:1 diz que não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que aquele dia poderá trazer. Lá em Mateus 6, né? Eu não vou ler todo o texto aqui, porque é grande, mas fala, né? Jesus, né, nos orientando que para a gente não se preocupar com o que comer, né, com o que vestir, com as nossas necessidades, né, básicas, porque ele proverá, como ao pássaro, né, que não semeia, não ajunta os celeiros, mas que tem o sustento, ele proverá também a nós. E aí ele fala, né, que puxando aqui para Eclesiastes, né, ele fala do lírio do campo, né, que não. Eu vou até olhar aqui específico como é que está escrito. Até o lírio do campo. Aqui, ó. Até o lírio do campo. Olha como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Então, por que vocês se preocupam com essas coisas? E falando de Salomão, né? Acho que Tiago, a gente não pode falar de Tiago sem se remeter, né, a algum texto de Salomão. Eu queria ler com vocês lá em Eclesiastes 2, 10 e 11. A minha versão aqui é diferente.
da que está aí, mas vamos lá. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem retive o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o trabalho, e esta foi a minha porção, de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e vi que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Né? A versão que está aí, eu creio que é NVI, que está aqui no slide, e em vez de vaidade, ele fala de que tudo foi inútil. E essa palavra, né, que na NVI é traduzido como inútil, que na maioria das versões é traduzido como vaidade, em hebraico é bel. E fala justamente de efemeridade. Fala justamente, né, a tradução literal aí seria algo que é efêmero, seria mesmo a neblina, seria mesmo, né, algo que hoje existe, mas rapidamente se dissipa, esse Ebel. E aí, quando a gente olha, né, para o texto, está muito ligado a essa ideia, né, de que, independente do que a gente fizer, tudo é vaidade, porque é efêmero, sabe? Não se sustenta. Pode passar. Bom dia a todos. Dando continuidade na apresentação, na primeira parte, a gente falou muito sobre as pessoas que que vivem muito da forma terrena, né? Que são muito terráqueos. E em contraponto disso, a gente tem uma continuação, que é quando o Tiago, ele fala assim: olha, vocês estavam errados, o certo é o seguinte, em vez disso, o que vocês deveriam dizer? Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Isso mostra o quanto nós deveríamos ser mais eternos, o quanto nós deveríamos entregar mais a Deus os nossos planos, as nossas ambições. E quando existe esse contraponto, você percebe a pessoa que está literalmente debaixo da autoridade de Deus ou não está. É quando a pessoa entende quem ela é, quando a pessoa entende de quem ela é filha, e quando a pessoa entende quem que é o pai dela, sabe? É quando ela percebe que não existe nada mais importante do que simplesmente ser e não ter. O ser vem antes do ter. E aí, quando ela entende quem ela é, ela percebe o que ela tem. E não quando ela tem, ela percebe o que ela é. E lá no Salmo 90, é uma oração de Moisés, e ela fala no trecho: os homens são breves como o sono. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. E pode passar. É muito legal essa próxima parte do verso 12, que diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. E o Patrick comentou sobre Salomão e da sabedoria, que todos nós sabemos que ele foi um homem muito sábio. Ele entendeu que era necessário ter uma revelação, era necessário que o Espírito desse para ele a sabedoria necessária, que ele pudesse entender que viver eternamente era muito mais próspero do que viver terrenamente. Viver com foco em Cristo, entregando a Ele todas as aflições, entregando a Ele os planos, entregando a Ele tudo que nós planejamos, é muito mais próspero do que nós, com o nosso próprio esforço, nosso próprio braço, tentarmos fazer com que os planos, as ambições que nós temos em nosso coração sejam realizadas. Porque se dependermos de nós, nós não conseguiremos nada. E às vezes podemos olhar pessoas que têm tudo aos olhos humanos, mas na verdade elas não têm nada,
porque é como o vento. É como o vento. É algo que está ali, mas ao mesmo tempo se vai. É algo muito efêmero. E a gente consegue perceber um alinhamento e consagração daquele que se entrega e diz assim: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. E pegando um exemplo prático disso, na Bíblia, a gente pode ver lá em Atos, capítulo 18, versículo 19 até o 21. E aí esse eu queria ler com vocês todos. E quando Paulo ele está saindo de uma cidade, 19, ele está saindo de uma cidade, e lá diz assim, chegaram, 18, 19, chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entretanto, na sinagoga, começou a debater com os judeus. Pedindo eles que ficasse mais tempo, não cedeu. Essa parte é muito legal, não cedeu. Mas, ao partir, prometeu: voltarei, se for da vontade de Deus. Ou traduzindo para esse contexto, né? Se o Senhor quiser. E é muito legal essa parte. Pedindo que ficasse mais tempo, não cedeu. Quando a gente olha cedeu, a gente consegue entender que Paulo queria ficar. Era vontade dele. Mas ele não cedeu. Ele tinha essa vontade humana, mas ele entendeu, ele teve a revelação, a sabedoria de que a vontade humana dele não o levaria a nada. Ele já tinha essa revelação do Espírito e, portanto, ele não cedeu. E por não ceder, ele entregou a Deus também os planos dele. Ele falou assim, olha, se for da vontade de Deus, sim, eu volto. Mas se for da vontade de Deus. Então, é justamente contrapondo aquilo que dá no versículo 13 e 14, de pessoas que, na verdade, nenhuma delas entregou a Deus os seus planos. Elas afirmaram que daria certo. É você ser justamente presunçoso. É você afirmar que algo dá certo. Não planejar algo. Eles poderiam muito bem dizer, bom, se Deus quiser, nós entraremos ali naquela cidade, nós vamos obter lucro, nós seremos próximos, mas se Deus quiser. Porém, eles não disseram isso. Eles afirmaram com toda certeza e sem nenhuma entrega de que eles iriam ter lucro, eles iriam ser prósperos. E isso é uma vontade muito terrena. É você querer a sua prosperidade acima da revelação espiritual. Amém, amém demais, gente. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Queria complementar um pouco aquilo que o João Lucas falou, em relação a essa parte de Paulo, né, que ele fala, se Deus quiser, né, se o Senhor quiser, eu farei isso ou aquilo. Mas a gente vê a história de várias pessoas na Bíblia, né, vários personagens que não queriam fazer a vontade de Deus e, por algum momento, por algum tempo, resistiram isso e depois eles acabaram cedendo e aceitando e muitas coisas maiores surgiram, né? O exemplo de Jonas, o exemplo de Moisés e muitos outros. E queria agradecer muito, antes de falar da minha parte, a todos aqui e também aos meus irmãos, né, que estão no grupo comigo, que eu estou muito encantado, assim, muito agradecido de participar desse grupo e muitas coisas grandes surgiram, assim, muitas coisas que a gente conseguiu estudar e destrinchar cada trecho, foi muito prazeroso, assim, para todo mundo. Continuando no versículo que eu vou comentar, ele fala principalmente de orgulho, né? É o 16. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. A palavra-chave aqui é vanglória, né? Que pode ser também chamada de orgulho ou orgulho próprio, né? E se debatendo com os meus irmãos, a gente teve uma dúvida em relação, principalmente, a essa palavra
pretensão, que nas 3 versões que a gente estudou a Almeida, a NVI e a King James, algumas estão diferentes, né? Por exemplo, na Almeida está escrito presunção. Deixa eu ver aqui. Na NVI está pretensões, e na King James está orgulhando das vossas capacidades. E a gente foi pesquisar, né? A presunção, a palavra quer dizer alimentar uma ideia futura de algo que pode acontecer. É uma premeditação, assim, de querer fazer algo e planos, né? Sempre baseado numa ansiedade, ali, baseado naquilo que você, na sua própria força. Que parece um pouco com pretensão, ou, analogamente, prepotência. Que já tem a ver com um orgulho, uma vaidade não, uma certa autoridade, né? Arrogância, de obstinação, nessa palavra que está escrita aqui, é querer fazer com a própria força, a qualquer custo. E interessante. Lembrando que uma passagem que ilustra muito bem isso a respeito de orgulho, que o orgulho vem antes da destruição, espírito altivo antes da queda, lá em Provérbios 16, 18, que o Patrick comentou mais cedo, e que é como se fosse a gente tem que escrever isso nos nossos corações, né? A gente tem que entender que se a gente for orgulhoso e ficar se apegando na nossa própria capacidade para fazer as coisas, a gente não vai a lugar algum, né? A queda está logo ali, né? Igual, lembrei agora de Caim, né? Que Deus fala, se você não se vigiar, né? O pecado mora ao lado, né? Quer dizer, tem a ver com orgulho, tem a ver com algo que a pessoa tem que controlar. Mas, principalmente, o versículo que mais que eu pesquisei, que tem a ver com orgulho, que seria como se fosse o oposto disso, né? Para a gente curar esse orgulho, seria ter orgulho no Senhor, ter orgulho em Deus, ter orgulho, se gloriar em Deus, né? Aí eu lembrei de Paulo, e fui pesquisar lá em 2 Coríntios 10, 15 e 18, e 1 Coríntios 28, 31. Quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Deixa eu ler rapidinho aqui. 1 Coríntios 28, 31 está escrito: para que ninguém se vanglorie diante dele, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. 2 Coríntios 10, 15 e 18 está escrito: não vamos além de nossos limites, gloriamos. 3 pontinhos. Quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. E, indo mais a fundo nisso, eu vi que ele estava citando uma passagem de Jeremias, e ela que acho que melhor define isso. É muito bonita. Eu vou ler ela inteira aqui, deixa eu só pegar aqui. Está escrito assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me, conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Então seria isso, a gente, em tudo que a gente for fazer e planejar e pensar, a gente tem que dar glória a Deus, a gente tem que pensar em primeiro na vontade de Deus. Basicamente isso. A gente tem que dar tudo para Deus e esperar que Ele vá fazer o melhor para a gente. E só para fechar aqui, depois eu vou passar a bola para o Daniel, eu lembrei muito que o Patrick falou mais cedo também, na nossa geração, cara. A gente hoje em dia, e somente o pessoal lá na cidade, sabe, um pouco mais jovem também, a gente quer tudo muito rápido, é uma geração da internet, a gente vê propaganda, né, no YouTube, a geração do coach, né, ganha 1 milhão em não sei quanto tempo, essas propagandas que nos atistam e sempre tem uma tendência de, se a gente não orar e consultar a vontade de Deus, a gente tem uma tendência de seguir esses caminhos e acabar se desviando de Deus, se desviando da vontade de Deus. Ser muito atraído pelas paixões, e é uma coisa que, infelizmente, mas que a gente tem que trabalhar, está arraigado até no nosso meio, né, na igreja. Eu creio que, estudando mais a fundo a palavra e
entendendo essa passagem, a gente vê muito disso. Que a gente precisa de mudar essa atitude. Se a gente quer prosperar e crescer com Deus, a gente precisa realmente ter essa humildade. É isso, pessoal. Obrigado. Léo, glória a Deus. Bom dia, pessoal. Eu quero ler aqui o versículo 17, que ele é muito peculiar, porque o capítulo 4 ele termina com o versículo 17, né? E diz assim: pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Só que é muito estranho esse jeito com o qual termina, porque parece que não tem nenhuma ligação com o que a gente está falando até agora. Sabe, a gente está falando sobre orgulho, a gente está falando sobre vanglória, pretensão, né? Sobre o que é uma pessoa sem... o que é uma pessoa que planeja em Deus, o que é uma pessoa que não planeja em Deus, né? E aí, do nada, aparece esse versículo. Quem sabe que deve fazer o bem não faz, comete pecado. Bom, então, antes de falar de como que a gente enxerga que ele conecta com o restante da mensagem, eu quero falar sobre o que é a gente bater no olho e entende o que ele fala, que é em relação à omissão. É alguém que sabe que precisa fazer o bem, mas não faz. Essa pessoa está pecando. Eu nem coloquei aqui, mas um exemplo muito claro que a gente tem disso, por exemplo, é a história de Jonas, né? Em que Deus deu uma ordem clara e expressa para ele, plano para ele, e na verdade ele simplesmente falou: não quero, porque a gente sabe o que aconteceu na história. Tem uma passagem que eu gosto muito, está lá em Jeremias, quando o Senhor envia uma mensagem a Jeremias, né? E aí ele vai e fala assim: se você não advertir, falando em relação aos ímpios, né? Isso Deus falando para Jeremias em relação aos ímpios. Se você não o advertir o ímpio, nem lhe falar para dissuadi-lo de seus maus caminhos, aquele ímpio morrerá, e você será responsável pela morte dele. Aqui vem muito uma responsabilidade de palavra, né? Mas isso me lembra muito também, trazendo para o nosso contexto hoje, né, neotestamentário, daquilo que está lá em Romanos 10, que também fala que como crerão se não ouviram a mensagem, né? Se a fé vem pelo ouvir, como crerão se não há quem pregue. E isso tem muito a ver com esse professar, com essa omissão que às vezes ela vem até de boca, assim. Que a gente não fala o que precisa ser falado, aquilo que Deus colocou para que nós venhamos realmente a falar, que é a mensagem dele, que é o evangelho dele. Agora, não só de boca, mas a gente tem uma dificuldade prática também. E a gente já viu isso em Tiago, né, acho que até na segunda aula, né? Está lá no versículo 22, falam: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Então, olha só, de realmente entender a palavra de Deus e colocar ela em prática. Não só falar de boca, mas também de entendimento e de prática, de atitude, né? Lá em Mateus 7, né, no Sermão do Monte, quando Jesus termina já todo aquele sermão, né, capítulo 5, 6, e aí chega lá no final do 7, ele fala: quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem que edificou sua casa sobre a rocha. Né? Vocês lembram dessa passagem? Só que o detalhe que às vezes a gente passa por percebido é exatamente esse. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem que edificou sua casa sobre a rocha. Então entra muito essa questão de atitude sobre como que a Bíblia por inteiro, não só em Tiago, né, como a gente tem visto tão bem, a Bíblia por inteiro fala contra a omissão. Fala como que a gente deve realmente trazer a palavra e em prática, em atitude. E aí vamos lá. Por que esse texto está falando de omissão? Né? E se a gente pegar a omissão e aplicar um pouco ao contexto que a gente estava vendo anteriormente, a gente observar uma figura maior desse capítulo, a gente vai perceber que constantemente ele vai alertar para a gente descansar e confiar na soberania de Deus. Né? Igual a gente estava vendo agora há pouco, submetam-se a Deus, né? E no grupo vai apresentar semana que vem também, vai falar de uma passagem de humilhem-se a Deus. Né? Então, entra exatamente nessa questão de a gente precisa de confiar e descansar nos planos de Deus, na soberania de Deus. Só que a gente, como é ser humano miserável, né, a gente tem a tendência de exagerar as coisas, né, de sempre cair nos polos, né, sempre polarizar as coisas. Aí a gente fala, está nas mãos de Deus e vira omisso. E deixa a coisa acontecer, e esquece da coisa, fala, isso não está nas minhas mãos, está nas mãos de Deus. E na verdade, o que você está fazendo não é fazendo aquilo como se fosse da vontade de Deus, mas fazendo aquilo como se fosse para você e engavetando. Então, existe essa questão de a omissão,
ela é exatamente o contrário de uma atitude. Quando eu confio e descanso na soberania e no governo de Deus, isso não vai produzir para mim uma inércia, uma omissão, mas vai produzir para mim uma atitude. Opa, né? O Deus de toda a terra, o Criador dos céus e da terra, está à minha frente. Então eu preciso de me mover junto com ele. E algo também que mexeu muito comigo é que, se a gente parar para pensar também, gente, nesse contexto, acontece muito de, às vezes, quem é pretensioso, né, às vezes nós, né, quando a gente realmente fala, né, enfim, compartilha algumas coisas, compartilha dos planos, como os mercadores fizeram, né, falando, já passaram a cidade aqui e ali, vão fazer dinheiro, né, exaltando os seus planos, compartilhando ali os seus planos. Na verdade, muito disso tem muita fala e pouca prática. Às vezes as pessoas realmente falam muito, mas na hora do vamos ver, na hora de fazer, realmente, eu me incluo muito disso. É um dilema da nossa geração, né, essa questão da omissão. Quantas vezes eu falo, nossa, comprei um livro, vou ler esse livro, né, vou estudar tal coisa, vou investir em tal coisa, compartilho isso com 1000 pessoas, quando eu vou ver, eu não fiz nada ainda. Eu passo uma semana, não fiz nada, não comecei nada. Isso é pretensão, isso é presunção. Então, o pretensioso, ele é, muitas vezes, por natureza, omisso, né, isento da situação. E aí, até para entender melhor ainda, eu fui consultar um comentário de João Calvino em relação a esse texto de Tiago, e no versículo 16 ele faz essa nota aí, olha só. Inflando a confiança em si mesmos, falamos pretensiosos, né? Suas mentes se achavam inebriadas com a vaidade, a ponto de desconsiderarem a Deus. Olha só, a parte de desconsiderar a Deus, a gente entende que é a omissão. Só que Calvino coloca isso como uma consequência de uma mente embriagada, inebriada com a vaidade. E a gente pode colocar aqui vaidade também como orgulho, né? Tal como o Léo estava falando agora há pouco, como vanglória. Então, a gente entende que existe uma relação direta com o texto por inteiro agora. Por quê? Porque quando a gente fala de pretensão, quando a gente fala de omissão, a gente está falando de um lugar onde Deus não é mais o centro das atenções, mas eu me torno o centro das atenções. Eu sento ali na cadeirinha da minha vida, né? Eu me torno um ser orgulhoso. Então, isso casa com todo o restante do texto agora, do capítulo 4, exatamente até do que está ali no versículo 6 de Tiago 4, que ele faz uma referência a Provérbios 3, versículo 34, até coloquei aí, que é: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, olha só, no capítulo 4 inteiro, Tiago está falando contra o orgulho, está falando sobre a submissão a Deus, e ele traz vários desdobramentos sobre isso. E o desdobramento que tem nesse trecho, o qual a gente abordou aqui hoje, foi exatamente em relação a essa atitude presunçosa, essa atitude pretensiosa. Então, sumarizando aqui, gente, fechando todos esses versículos, fechando essa apresentação, acho que a gente já fez para pouco tempo, peço perdão, mas a gente viu os contrastes que o texto consegue levantar para nós. Em tão poucos versículos, né, igual vocês comentaram, não lembro quem comentou, como que em tão poucos versículos, né, tem tantas riquezas que a gente pode distrair. Então a gente viu, né, como que o texto fala que a gente busca uma vida de sabedoria e não de insensatez, sobre como que temos que ter uma vida em que Cristo é o centro, né, uma vida cristocêntrica e não egocêntrica, como que o Patrick falou muito também, ter o foco na eternidade e não na efemeridade da vida, igual ele citou Mateus 6, né, buscar primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Também, de um lado, né, como a gente viu agora há pouco, muito com o Léo, a questão da humildade, né, é diferente, contraposta com o orgulho, né, a diferença entre o gloriar no Senhor e o gloriar na vanglória, né, em mim mesmo. E, por fim, eu queria lembrar disso, né, que é o grande assunto que a gente tem visto muito em Tiago, tem me confrontado muito, inclusive, né, toda essa questão de obras junto com a fé, em relação a como que aqui uma aparente, não só aparente, mas uma declarada, no versículo 17 especialmente, condenação à omissão, né, mostrando mais uma vez que a atitude é um dos assuntos principais desse texto e esse convite à atitude. Então, antes de encerrar, eu queria fazer uma oração bem breve em relação a tudo isso que a gente viu aqui. Então, eu peço você que está aí, na posição de reverência, né,
fique à vontade aí também. Eu vou... Pai querido, eu te agradeço, ó Deus, porque o teu Espírito Santo realmente esquadrinha os nossos corações, ó Pai, sonda as nossas intenções, ó Deus, e nos confronta para ser realmente alguém que confia no Senhor, tem um caráter que descansa na vontade do Senhor. E eu peço, portanto, Espírito Santo, que cada um aqui, ó Deus, que às vezes se identificou com essa mensagem, ó Pai, que encontrou falas, atitudes presunçosas, ó Deus, ou até mesmo omissão, ó Deus. Eu peço que o teu Espírito Santo venha não só convencer-nos, ó Pai, de que nós precisamos de Ti, carecemos da Tua graça, ó Deus, para nos curar desse pecado, mas também carecemos do Teu Espírito para nos transformar. Deus, por favor, nos faz homens de atitude, nos faz homens, sim, que absolutamente antes de qualquer momento rende glória ao Senhor, ó Deus. Faz homens, sim, que são completamente dependentes, ó Pai. Não só na porta fechada, ó Pai, mas também no cotidiano do Senhor, ó Pai. Nos planos profissionais, ó Pai, nos planos também de faculdade, ó Deus, também de sonhos, ó Deus. Às vezes até ministeriais, Senhor. Pai, que não sejam os nossos planos, mas sejam os planos do Senhor. Não faz-nos cair no mesmo engano de Jonas, mas faz-nos sim, ó Pai, obedecer à Tua vontade e seguir com confiança os Teus caminhos. Essa é a minha oração. Te agradeço muito por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Obrigado por esse tempinho aí. Desculpa ter extrapolado o tempo. E glória a Deus, porque... Sensacional, gente. Vocês, os dois grupos, né, mais uma vez, como fizeram os outros da semana passada, superaram as expectativas, mandaram bem demais, demais. Ninguém falaria tão bem. Eu diria o seguinte, ó, o Augusto Nicodemos, o Luciano Subirá, esses não falariam tão bem sobre esse texto como vocês falaram. Deus, de fato, capacitou todos vocês para fazerem uma leitura perfeita e agradabilíssima do texto. Muito obrigado, né, por compartilhar dessa forma. Que magnífico. Parabéns mesmo. Está aberto para quem quiser complementar. Gente, é até difícil complementar, né? Eu acho assim, não tem o que complementar, mas eu acho que o confronto, ele é gigante. O mover do Espírito aqui em tudo que foi falado tem me impressionado, enquanto Deus tem confrontado mesmo o nosso coração, né? Nos colocado à prova. Quando a gente fala sobre omissão, eu penso muito sobre isso, porque às vezes a gente, pela inocência ou pelo dia a dia, a gente se torna muito omisso, e quão sério é essa omissão, né? O quanto que a falta de atitude, ela influencia a nossa vida. E uma coisa que eu tenho trabalhado muito é essa questão de colocar diante de Deus as coisas antes de fazer. E é difícil, porque às vezes a gente vê algo ali que é positivo para a nossa vida. Vou começar uma faculdade. É uma coisa que é boa, a gente precisa estudar, a gente precisa correr atrás das coisas. A gente é muito independente para tudo que a gente quer fazer e não é algo que parece ser ruim. E a gente já toma aquela atitude ali, já escolhe o curso que a gente quer fazer e a gente simplesmente fala, né? Se der certo, se Deus quiser, vai dar certo. Se não der certo, é porque Deus não quer. Mas em momento algum a gente coloca diante de Deus e pergunta a Ele qual que é a vontade dele. É realmente isso que eu preciso fazer? Realmente é esse o tempo? Então, eu acho que essa independência, né? Então, tá tudo interligado, assim, tanto que a gente precisa estar submisso, e quando a gente está submetida a Deus, a gente se humilha diante dele, a gente entende que a gente tem que pedir um direcionamento antes de qualquer coisa, tudo muda. E é difícil exercitar isso, porque a gente vive muito no automático, e são pequenas atitudes do dia a dia que a gente faz pelas nossas próprias mãos, sem consultar a Deus se realmente aquilo é da vontade dele, se é realmente aquilo que ele quer. E eu sou apaixonada com essa parte. Eu amo o livro de Tiago como um todo, né? Mas eu acho que essa passagem também que fala da vida ser um sopro, né? Que a gente está aqui, amanhã a gente não sabe, assim, a gente tem que perguntar a Deus primeiro. E a gente faz muitos planos, a gente sonha, a gente acorda pensando, o que eu vou fazer hoje? A gente dorme pensando o que a gente vai fazer amanhã. E em momento algum a gente fala assim, Deus, o que o Senhor quer para o meu dia de amanhã? O que o Senhor quer para o meu dia de hoje? Então, como que uma pequena atitude, ela faz toda a diferença e nos livra da omissão, porque eu acho que no dia a dia, ali no nosso automático, a gente fazendo as coisas como a gente comumente faz, eu vou acordar hoje, eu vou almoçar daqui a pouco, eu vou sair mais tarde, então é natural, mas em momento algum a gente para e fala assim, Deus, é realmente isso que o Senhor quer para esse dia? Então, eu acho que isso é uma palavra, assim, mexeu muito comigo nesse sentido, né, de Deus me confrontando e me chamando mesmo para essa atitude, tipo, Renata, sai da omissão.
sabe? Você é inteligente, você já tá lidando a sua vida aí da forma como você quer, mas sai do centro, sabe? Se humilha diante de mim. A sua independência é legal, já te fez conquistar várias coisas, mas vamos trocar de papel, deixa que eu tenha o direcionamento das coisas, deixa que eu te fale o que você tem ou não que fazer. E é difícil, porque às vezes a gente tá ali na rotina, igual falar, uma faculdade é uma coisa que é uma coisa boa, a gente já tem, né, pelo nosso mundo ali, são ações ou decisões que a gente toma na vida, que a gente toma pensando sempre no nosso bem. A gente não vai fazer alguma coisa pensando no nosso mal, vou mudar de emprego, porque eu quero um emprego melhor. Mas quando a gente coloca diante de Deus, ele sabe muito melhor do que a gente o que é melhor, né? Então, eu acho que o que eu levo para mim de muitas outras coisas que foram faladas também, eu acho que esse é só um dos detalhes que mais me marcou, é essa questão da submissão sem omissão, né? Submissão sem omissão. É uma submissão com atitude de entender que é o que Deus quer para nossa vida antes de qualquer coisa. Então, eu quero parabenizar o grupo mesmo por essa sensibilidade do Espírito, né? Eu acho que quando a gente realmente se coloca debaixo do Senhor e fala assim, fique à vontade, ele realmente fala ao nosso coração. E eu acho que é isso que eu senti muito assim nessa aula de hoje, né? Todas as aulas têm me impressionado bastante, têm mexido muito comigo, me feito crescer bastante. Mas eu vejo que hoje, assim, foi um mover totalmente diferente, né? Algo tão simples, tão delicado, em cada palavra, em cada jeito de falar, em cada jeito de interpretar aquilo ali. É lindo o que o Espírito Santo faz. Então, eu estou muito feliz e agradecida por estar fazendo parte disso. Bem, quem mais? Então, vou falar. Eu olho muito para o próprio Tiago e gosto de relacionar com os bastidores da história para a gente dar mais sentido às palavras que ele diz. Lembra que o Tiago ele poderia se omitir no sentido assim, eu não sou um dos 12, eu não acreditei em Jesus, eu, inclusive, o criticava, eu perseguia, eu não deveria estar à frente da igreja nessa hora. Seria um jeito de lidar, errado. Ele poderia também tomar uma outra atitude exageradamente, uma atitude exagerada, que também seria errado, que é assim, eu sou irmão de Jesus, eu dormia no mesmo quarto que ele, eu vi tudo que ele fazia, como ninguém viu. Ele também não toma essa atitude. Ele não é presunçoso, no sentido de que ele não considera as características dele como sendo credenciais para o capacitarem a fazer algo, e ele também não é omisso, de modo a considerar que os problemas que ele teve de falta de fé lá atrás o impedissem de conquistar. Então, eu acho que é fantástico analisar o contexto para entender o sentido das palavras e a relação entre a presunção e a omissão. Eu acho muito legal o jeito que o Daniel colocou também, mas queria só complementar com isso. Outra forma de complementar é pelo próprio Salomão. O Salomão, lá em 1 Reis, capítulo 2, o Davi estava para morrer, e o pai dele, e ele fala assim, 1 Reis 2:2, eu estou para seguir o caminho de toda a terra, ou seja, eu estou para morrer, por isso seja forte, seja homem. Aí lá no verso 5 ele fala assim, você sabe muito bem o que Joabe me fez, e no verso 6 ele fala, proceda com a sabedoria que você tem, Salomão, e não deixe envelhecer o Joabe, não o deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. E o Davi completa no verso 9 dizendo, ele vai falar sobre um outro cara aqui, que é o tal do Simei, e ele fala assim, mas agora não o considere inocente, você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele, apesar de ele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Olha os conselhos do Davi à beira da morte para o Salomão. Aí, no capítulo seguinte, Salomão vai oferecer um sacrifício a Deus, Deus fala com ele em sonho, isso está em 1 Reis 3, e Deus vira para ele no sonho e fala assim, pede o que você quer que eu vou te dar. Pede qualquer coisa. O que você quer, eu te darei. Isso está em 1 Reis, capítulo 3. E Salomão, isso 3:5, né? Lá em Gibeon, o pedido. E Salomão respondeu pedindo sabedoria, pedindo discernimento para reinar.
E Deus vira para ele no verso 10 e diz assim: o pedido que Salomão fez agradou a Deus, e por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, ou seja, discernimento para governar e sabedoria, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu e ainda vou dar as outras coisas. Resumindo a ópera aqui. Ou seja, o Salomão poderia se considerar sábio. O pai dele falou que ele era sábio. 2 vezes, pelo menos, com todas as letras. Você sabe o que tem que fazer. Você tem que matar o Joabe e você tem que exterminar o Simei. O Salomão, apesar dessas palavras do pai à beira da morte, e o pai era Davi. O pai não era qualquer um. O pai era o maior rei, o mais admirado em Israel até hoje. Se você vai lá em Israel, assim, não tem comparação o amor que os israelenses têm por Davi em relação a qualquer outro personagem, qualquer outro antepassado. De modo que o Salomão ele podia simplesmente encaixar, eu sou, seria uma presunção, mas uma presunção quase que válida. Fala assim, eu posso, eu sou, meu pai já falou que eu sei o que fazer, ele já me disse o que eu tenho que fazer, então eu só vou mandar os guardas ir lá e decepar a cabeça desses 2 sujeitos. Além disso, eu sou rei, acho que eu tenho direito à prosperidade, eu vou me armar aqui, os meus celeiros, né? Vou para armazenar tudo, como foi dito lá no texto que os meninos apresentaram, né? Além disso, eu vou pedir, se eu tiver que pedir alguma coisa para Deus, eu vou pedir saúde, não é assim que as pessoas falam, parecendo ser humildes? Deus me dá só saúde, que o resto eu já tenho, né? Também é presunção. Porque o pedido que nós temos que fazer a Deus é: Deus me capacita para fazer a tua vontade. Foi isso que Salomão pediu. O resto é presunção, gente. Até a saúde. Até pedir vida longa, isso seria presunção. Até pedir o que o pai falou que é certo e que deveria ser isso que você vai pedir. É presunção. Até pedir prosperidade, nesse sentido, por mais legítimo que fosse o rei de Israel ser próspero, também seria presunção. Porque o coração, segundo Deus, que Salomão superou até o próprio Davi nisso, foi pedir assim: Deus, eu sei qual é o meu destino, eu sei qual é a tua vontade para a minha vida, que eu governar esse povo. Eu não sei, eu não tenho capacidade, não tenho discernimento. Como é que eu vou fazer isso? Me capacita. E assim talvez somos nós. Quando Deus fala assim, lidera uma célula. Gente, que só Deus quer ouvir, só isso aqui, ó. Senhor, eu não sei, eu não tenho capacidade, eu não conheço. Ou se ele te colocar num lugar para abrir um trabalho lá na sua universidade e evangelizar a galera, ou se ele te mandar sair de onde você ir para outra cidade para falar qualquer coisa com alguém, não importa. Não importa se é nas 4 paredes de uma igreja ou se é fora, não importa se é no seu trabalho. É presunção você achar que sabe. É presunção você achar que só precisa de saúde, dos recursos e que Deus tire o inimigo da frente. É presunção. Você precisa de capacidade. E ela está aqui, mas ela também está no seu coração, no jeito que você olha para isso. Porque Davi tinha as escrituras, ele até havia escrito muitas delas, mas naquele momento o coração dele era vingativo. Ele estava para morrer com o coração ardendo, querendo a morte do inimigo, do cara que fez mal para ele. E ele mesmo não teve coragem de vingar e deixou para o filho vingar o problema que era pessoal dele. Loucura, mas é o que a gente faz, né? A gente não quer sujar a mão, passa para outra. Porque a gente, no fundo, sabe que está errado e não quer assumir a bronca. Parece que tem nada a ver com o Tiago, mas tem. Estamos falando de presunção. Estamos falando de humildade, estamos falando de omissão, estamos falando dessas características todas que esse cara que escreveu Provérbios, que esse cara que escreveu Eclesiastes, que foi citado aí, e que eu sei que o grupo falou sobre ele bastante lá no debate, né, que Salomão desenhou
que Salomão serviu como exemplo, assim como o próprio Tiago tinha o seu exemplo, e eles não escreveram, eles não falaram aqueles provérbios maravilhosos, ou essa mensagem maravilhosa dessa carta só da boca para fora, ou só porque veio um espírito assim, não. Tem uma vida ali, tem uma história ali, e tem uma humildade, uma fé ali. Até porque quando o grupo colocou a palavra presunção lá no sentido, no dicionário, eu fiquei olhando e falei assim, gente, é tão parecido com fé, engana. Né? Como é que é? Alguém lê para mim aí a definição de presunção, uma que tem a ver com o futuro. Estou pegando aqui. Alimentar a ideia... Pode ler? Pode. Alimentar a ideia futura como algo que irá acontecer. É muito parecido com o conceito de fé, que é a certeza das coisas que se esperam, a convicção daquilo que não se vê, né, que também virá no futuro. Qual que é a diferença? O grupo falou bem, mas eu quero chamar a atenção para que não se esqueçam. É que, enquanto a fé está apoiada no que, na sua convicção acerca do futuro, mas apoiada no que Deus vai fazer, a submissão é também uma convicção acerca do futuro, porém apoiada no eu. E o grupo falou muito bem, trouxe o egocentrismo contrastando com o cristocentrismo de uma forma magnífica. Mas eu preciso chamar atenção a isso, porque a gente se engana com coisas que parecem boas, que parecem certas, que parecem adequadas, como Salomão poderia ter se enganado, como Tiago poderia ter se enganado, mas pelo Espírito Santo, não tem outro jeito, é pelo Espírito Santo eles receberam discernimento para entender que não é assim, não é pelo eu. Não sou eu. E tem a ver com tudo que o outro grupo tinha falado, né? Baixa o eu, submeta-se a Deus, que você resistirá ao diabo e Deus faz a obra. Amém? Quem mais quer falar? Então, glória a Deus que o outro grupo ficou para a semana que vem, porque não ia dar tempo mesmo. Mas desde já eu vou pedir aos outros grupos, então, que sejam um pouco mais enxutos, né, na próxima semana, que a gente tente falar um pouco menos, para dar tempo de todo mundo falar entre 9 e 11 horas, tá? Mas, de qualquer forma, muito obrigado. Foi excelente esse período aqui, né? E semana que vem a gente conclui, então, com o Tiago, o final do 4, o que faltou do 4, aliás, e o capítulo 5. Tá bom? Muito obrigado, um ótimo fim de semana para vocês, Deus abençoe, bom demais ver vocês, beijão. Obrigado, Túlio. Valeu. Beijão. Tchau.